As máscaras de cada um. Márcio Fiorilo pelo Espírito Madalena. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Entendi, acho que a primeira coisa que deveria tentar descobrir é por que existe tanto ódio da parte de seu padrasto por Alfredo. Marina abriu um sorriso. Kleber era astuto e logo pegara o fio da meada. Com ar de satisfação, ela respondeu. É exatamente por essa razão que estou tentando fazer amizade com Dona Leonor. Se há algo de podre no passado deles, ela, por ser mulher e mais sensível, poderá se abrir comigo. Tem também a governanta, a Dona Dolores. Sei que é amiga do casal há muitos anos, talvez saiba o que aconteceu, mas com essa você deve ficar esperta, pois desconfia até da Sombra. Já falei com ela várias vezes, pois toda vez que o Dr. Alfredo me pede para resolver algum problema doméstico é com ela que converso. E você tem alguma intimidade com essa senhora? Não, mas sempre que vou à mansão ela me trata bem e tem sempre um pedaço de bolo e um café para me ofertar. Pena que não a conheci nesses dias que Alfredo esteve de cama, mas você vai me ajudar. Quando for à mansão e ela estiver por lá, tente puxar assuntos sobre o passado. Eles lutaram contra a ditadura, invente que precisa fazer um trabalho a respeito do assunto para o colégio e lhe faça perguntas a respeito daquela época. Deixe comigo, saberei tirar as informações necessárias. Marina levantou-se e deu um beijo na face do amigo, depois pediu mais uma cerveja para o garçom. Os dois começaram a fazer planos para descobrir a verdade. O tempo passou e Marina continuou bebendo. Quando decidiram ir embora a jovem estava completamente embriagada. Kleber, ao vê-la cambalear, balançou a cabeça negativamente e afirmou. Você exagerou na bebida. Agora teremos de esperar o efeito do álcool passar para que você possa dirigir. Não se preocupe, estou ótima. Vamos, eu o deixo no caminho. Kleber tentou impedi-la de dirigir, em vão, e contrariado entrou no veículo. Marina dirigia lentamente, suas vistas estavam turvas. Dirigia o veículo a 40 por hora quando tentou fazer uma curva para entrar em uma rua para fazer o retorno e não conseguiu. Acreditando conhecer outro caminho, rodou por muito tempo pela cidade e se perdeu. Logo uma forte chuva começou a cair sobre a cidade, obrigando a jovem a parar o veículo junto ao meio-fio. O rapaz sentiu certo alívio. Marina começou a rir achando a situação cômica. A chuva diminuiu, e ela tentou ligar o carro, que não funcionou. Soltando as mãos sobre o volante xingou. Droga de lata velha. Tinha de parar de funcionar justo agora. Marina rodou a chave novamente e nada de o carro funcionar. Irritada, saiu do veículo e foi seguida por Kleber. Abriu o capô, mas a noite estava escura e quase não se enxergava nada, a não ser por conta da iluminação pública. A jovem olhou à sua volta e viu que estava próxima ao bairro do Morumbi. Por segundos desejou morar naquele local e em seu íntimo achou que mereceria morar naquele bairro nobre. Porque fui nascer filha de uma mulher submissa e de um pai que não prestou nem para ficar vivo e me criar. Com esses pensamentos, olhou para o céu e cambaleou um pouco, e como quem quer obter uma resposta gritou. Por quê, hein? Oh, você que está aí em cima. Que mal que eu lhe fiz. Sei que não valho nada, mas precisava me ferrar desse jeito. De repente, pôs-se a rir, fazendo Kleber gargalhar também. Os dois estavam tão absortos que não viram um belo automóvel parar próximo a eles e seu condutor descer do veículo se aproximando sorrateiramente. Olá! Marina olhou para trás e, ao ver Rodolfo à sua frente, parou de rir e respondeu. Não me faltava mais nada. Por que você me persegue? Não a estou perseguindo. Moro aqui perto, esqueceu. Ela eu não sei, mas eu fico muito feliz em reencontrá-lo, Rodolfo. Falou Kleber abrindo um sorriso e estendendo a mão para o rapaz, que o cumprimentou cordialmente. Depois, o moço explicou o que havia acontecido com o veículo, e embora Rodolfo não entendesse quase nada sobre motor, aproximou-se, olhou o carburador, o óleo, e ambos estavam em ordem. Sem saber o que poderia ter acontecido disse. Acho melhor deixar o carro parado, isso pode ser motor de arranque. Não estou certo, mas já está tarde e parece que Marina não está em condição de dirigir.
Foi Deus quem parou esse automóvel. Vocês poderiam machucar alguém no estado em que ela está. Vamos para a minha casa. Lá vocês descansam e amanhã bem cedo peço para o meu motorista vir até aqui com o mecânico. Se fizer isso por nós ficarei eternamente agradecido, respondeu Kleber, pegando Marina pelo braço e ajudando-a a entrar no banco do passageiro. Em seguida, fechou a porta e sentou-se confortavelmente no banco de trás. Rodolfo seguiu calado até sua casa. Ao entrar, conduziu-os ao quarto de hóspedes para que seus pais não escutassem barulho. Kleber ajudou Marina a se deitar na cama e em seguida foi para o outro quarto. Agradeceu ao amigo e procurou dormir. Marina, acorde, vamos. Marina abriu os olhos e ao ver Kleber à sua frente assustou-se. Logo uma forte dor de cabeça a acometeu. O rapaz, ao vê-la colocar a mão na testa, entregou-lhe um comprimido e um copo com água dizendo: Imaginei que fosse acordar assim. Tome este remédio, que vai se sentir melhor. A moça pegou o comprimido, colocou na boca e engoliu, depois perguntou ainda sonolenta: Onde estamos, e o que faz em minha companhia? Devo lembrá-la de que ontem você exagerou na bebida. Seu carro quebrou e Rodolfo apareceu do nada e nos trouxe para sua casa. Marina olhou à sua volta e logo a lembrança do que acontecera na noite anterior lhe veio à mente. Ao se dar conta de onde estava, levantou-se de um salto e, passando a mão no vestido na tentativa inútil de desamarrotá-lo, falou: Não acredito no que está acontecendo. Tanta gente para eu encontrar e fui esbarrar logo no playboyzinho do Rodolfo. E o pior, ainda dormi em sua casa. Agora vamos embora antes que os donos da casa acordem. Lamento, mas já estão todos acordados. Seu automóvel já foi para a oficina e Rodolfo nos espera com seus pais para tomarmos o desjejum no jardim. O quê? Você está louco? Acha que vou aparecer assim para essa gente snob? Eles são pessoas maravilhosas. Agora vá ao banheiro e lave o rosto. Tem um maiô e uma saída de banho no toalete, que Dona Clarice vai lhe emprestar, e não se preocupe que Rodolfo omitiu o fato de tê-la encontrada bêbada, só comentou a respeito do automóvel. Kleber acordara cedo e passara horas conversando com Rodolfo, que lhe apresentou os pais. O jovem simpatizou de imediato com o casal. Marina não respondeu, foi ao toalete e jogou uma água no rosto, penteou os cabelos e, encontrando no local uma escova de dentes nova e um creme dental, tratou de fazer a higiene pessoal e em seguida vestiu o maiô, que lhe caiu muito bem. Colocando a saída de praia por cima, voltou ao quarto onde Kleber a esperava impaciente. Ao vê-la com o semblante um pouco melhor, sorriu animado. Você está linda, nem parece que tomou um pore ontem. Agora, coloque um sorriso no rosto e vamos ao jardim. Kleber pegou a amiga pela mão e a conduziu ao belo jardim onde Rodolfo e seus pais conversavam em volta de uma bela mesa cheia de frutas e guloseimas postas para o café da manhã. O dia estava lindo. Rodolfo, ao vê-los, levantou-se e apresentou a jovem a seus pais. Clarice lhe deu um leve beijo e, procurando ser gentil, brincou: Rodolfo nunca me falou que tinha uma amiga tão bonita. Obrigada, a senhora é muito gentil, abrigou dois desconhecidos em sua casa e agora ainda nos convida para um banquete à beira da piscina. Clarice a mediu de cima a baixo, aqueles olhos, o jeito de falar, lembravam alguém de seu passado. Mas quem? Perguntou a si mesma. Os amigos de meu filho são meus também. Sinta-se como se a casa fosse sua, respondeu Clarice procurando ser gentil. Depois de observá-la, questionou: Sua fisionomia não me é estranha, seus pais são daqui mesmo. Sim, mas moramos muito tempo no exterior, tenho quase certeza de que não conhece meus pais. Clarice respondeu com um leve sorriso. Rodolfo, mudando o rumo da conversa, comentou depois de tomar um gole de suco de laranja. Dimas levou seu carro para um mecânico de nossa confiança, que ficou de nos entregar o veículo funcionando no fim do dia. Por essa razão pensei que pudéssemos aproveitar o sol e tomar um banho de piscina. Eu já aceitei, até liguei para uma vizinha de minha mãe e lhe expliquei o ocorrido. Dona Gertrudes prometeu avisá-la de que não chegarei cedo em casa, agora só falta avisar os seus pais, comentou Kleber com a amiga, que lançou um olhar reprovador que ele fingiu não perceber.
Eu agradeço o convite, mas acho melhor me arrumar, pegar um táxi e ir para minha casa. Mais tarde meu padrasto pode ir até a oficina para pegar meu automóvel, não quero incomodá-los. Não é incomodo algum, minha jovem. Hoje é sábado, não trabalhamos e esta casa está precisando de gente bonita, como vocês, para dar vida ao local, respondeu Francisco. Marina, diante da incisiva, aceitou o convite. Clarice a levou até a sala e lhe mostrou a mesa onde estava o telefone, saindo em seguida do local para deixar a jovem falar à vontade com a mãe. Valéria atendeu a ligação e escutou o relato da filha sobre o defeito do veículo e ficou tranquila. Já estava preocupada com seu sumiço. 10 minutos depois, todos estavam de volta à mesa. Os 5 fizeram a refeição em animada palestra. Rodolfo convidou Kleber para dar um mergulho na piscina e lhe emprestou um calção de banho. Os jovens se divertiam enquanto Marina e Clarice conversavam sobre as belas lojas de vestuário feminino de Miami. Passava das 2 da tarde quando o almoço foi servido. O clima alegre que se instalou no local fez Marina esquecer por completo da noite anterior. Francisco, ao terminar a refeição, pediu licença ao grupo e foi para o seu quarto tirar um cochilo. Clarice seguiu o marido, e Kleber, querendo deixar o casal conversando à vontade, foi para a sala de jogos jogar videogame. Rodolfo aproximou-se de Marina e com um tom de voz suave comentou: "Você poderia vir todos os fins de semana nos visitar. Esta casa ficou mais alegre com a sua presença. Só com a minha, e Kleber. Kleber está se tornando um irmão de coração. Embora ainda seja um garoto, é ajuizado e maduro para sua idade, será sempre bem-vindo em minha casa, mas você..." Rodolfo parou de falar e se aproximou mais da jovem, dando-lhe um beijo, que Marina retribuiu com emoção. Em seguida, ele a abraçou e ambos ficaram juntos sem nada dizer. Kleber, ao aparecer na piscina e ver a cena, abriu um sorriso maroto e brincou: "Ufa, até que enfim vocês estão se entendendo. Pensei que o destino perderia diante da teimosia dos dois." Kleber, não diga besteira. O que o destino tem a ver conosco? Ora, Marina, tudo. Você não vê que a vida está colocando Rodolfo em seu caminho sempre que você está em apuros. Foi assim no parque, ontem à noite. O que mais tem de acontecer para vocês dois começarem um namoro? Deixe de ser piegas, meu amigo. Kleber está certo, a vida está nos aproximando e ela tem suas razões. Só não sabemos quais, mas Deus sabe o que faz. Estou estudando sobre a espiritualidade e já aprendi que nada acontece por acaso, o universo sempre trabalha para o nosso melhor. Rodolfo, Antunes acabou de chegar. Está na sala de visitas à sua espera. Anunciou a empregada ao se aproximar. O rapaz olhou para ela e pediu-lhe que o conduzisse até lá. Em poucos minutos, Antunes chegou. Ao se aproximar, deu um abraço no jovem, que lhe apresentou Marina e Kleber e depois disse: "Estava falando a respeito da espiritualidade quando você chegou. Eu dizia a Marina que a vida sempre sabe o que faz. Você está certo, Deus é a força máxima do universo e quer que seus filhos caminhem para o melhor, portanto, tudo o que acontece em nossa vida tem essa finalidade, até mesmo acontecimentos negativos nos levam à evolução." Desculpem, mas não posso concordar com isso. Esses fundamentos religiosos que fazem o indivíduo aceitar de cabeça baixa tudo o que lhes acontece, sem questionamento, não é para mim, comentou Marina, fazendo Antunes lhe responder de pronto. Você é muito jovem, não consegue ainda analisar como a vida funciona. Estamos em um planeta de provas e expiações. E o que são essas provas? São as circunstâncias que a vida nos traz para ver se estamos preparados. Veja, você já deve ter passado por repetições de situações desagradáveis na vida, como por exemplo, não gostar de fofocas e sempre cruzar com alguém que tem esse costume enraizado em seu espírito. E por que isso acontece? Porque a vida sempre coloca à sua volta pessoas fofoqueiras e maledicentes. Marina ficou pensativa diante do olhar inquisidor de Antunes, e Kleber respondeu: "Uma vez li em algum lugar que a vida coloca pessoas à nossa volta que são nossos espelhos, seria isso? Digamos que neste caso sim. Semelhante atrai semelhante.
Se você começa a se incomodar com a maledicência alheia é porque não deseja mais ter esses sentimentos em seu coração. É a vida lhe mostrando que pode mudar essas atitudes. Mas como fazer tal mudança? Afastando-nos dessas pessoas? Claro que não, se fizermos isso não estaremos aprendendo. Respondeu Kleber. Antunes, ao ver que o jovem possuía uma inteligência aguçada, abriu um largo sorriso e prosseguiu. Exatamente, aprendendo a lidar com a maledicência conseguimos ver em nós mesmos esse defeito e mudá-lo. Portanto, aquela mesma colega de trabalho que passa o dia falando mal da vida alheia está lhe ensinando a não ser assim. E uma vez aprendida a lição o aluno passa na prova da vida. Antunes calou-se. Marina ficou pensativa, e Kleber absorveu cada palavra que ele falou com emoção. Logo Francisco e Clarice se reuniram com o grupo, o que deixou a conversa ainda mais interessante. Kleber, querendo conhecer a filosofia de vida que Antunes seguia, enchia-o de perguntas, às quais ele respondia com satisfação. As horas passaram rapidamente. No fim do dia o mecânico levou o veículo e explicou a Marina o que causara o defeito no veículo. Rodolfo fez questão de pagar o conserto, deixando Marina encabulada. Quando todos se despediram, as primeiras estrelas apontavam no céu. Rodolfo tentou beijar os lábios da jovem, porém ela lhe deu a face. Kleber, que viu a cena, ao entrar no veículo comentou: "Não sei por que está tão resistente com Rodolfo, está na cara que foram feitos um para o outro." "Não diga bobagens. Você sabe de todo o meu drama, enquanto não conseguir me livrar de Rodrigo não posso me envolver com ninguém." "Estou pensando nas palavras de Antunes, por que será que está às voltas com seu padrasto? O que terá de aprender com essa situação?" "Não tenho a mínima ideia, meu amigo. Sabe que estou começando a achar que ele tem razão. Por que será que a vida está fazendo isso comigo? O que Deus quer que eu aprenda com essa história? Acho que só o tempo poderá lhe responder." Marina passou a prestar mais atenção no caminho. Em poucos minutos, deixou o jovem na estação Paraíso do metrô e foi para casa. Pensou em sua vida até adormecer, tarde da noite. Leonor sentou-se no sofá da sala segurando uma xícara de chá. Depois de ingerir um gole do líquido quente, pensou em seu passado e nos muitos erros que havia cometido. Lembrou-se de sua gravidez e dos fatos que antecederam o nascimento de Luísa. Por segundos desejou ardentemente poder voltar no tempo e mudar o curso de sua vida. Por que não tivera forças para dizer não a Rodrigo, questionava a si mesma, imaginando o que aconteceria caso não tivesse feito o que fez. Tudo teria sido diferente e sua vida poderia ter sido mais feliz ao lado do marido, sem a sombra da culpa e do remorso, mesclado ao medo de que um dia Rodrigo voltaria para chantageá-la. Alfredo tinha de ficar doente justo agora que resolvi lhe contar a verdade. "O que o senhor quer de mim, meu Deus? Como vou contar a Alfredo toda a verdade se o seu estado de saúde ainda inspira cuidados?" "Dona Leonor, me chamou?" perguntou Rita ao se aproximar da sala. "Não, meu anjo, estou falando sozinha." A moça fez um gesto de quem não tinha entendido e Leonor respirou fundo. Dolores ainda estava às voltas com a irmã moribunda e Rita tentava se mostrar prestativa. Procurando ser o mais clara possível, Leonor disse que não precisava de nada e sem querer mais ser importunada foi para o seu quarto. Alfredo havia voltado às suas atividades naquela manhã, após 15 dias de repouso absoluto, devido à pneumonia. Rapidamente e sem pensar em mais nada, ela se deitou, ficando alheia a tudo e a todos. Rodrigo entrou em casa com passos duros. Valéria, ao vê-lo irritado, questionou: "O que aconteceu para estar tão nervoso? Pergunte para a sua queridinha filha. Quem sabe ela lhe responda, ou melhor, nos responda, pois hoje não arredo o pé daqui enquanto aquela falsa, mentirosa, não me explicar os comentários que ando escutando por aí." "Que comentários? Marina está se comportando muito bem. Aliás, até bem demais para o meu gosto." Rodrigo aproximou-se de um pequeno armário de onde tirou uma garrafa de malte e enchendo um copo com o líquido tomou de um gole, fazendo o coração de Valéria disparar. Alguma coisa Marina havia aprontado e pelo estado em que seu marido estava não seria nada fácil protegê-la. As horas passaram arrastadas.
Rodrigo, como disse, ficou sentado no sofá com a garrafa do lado. Quando Marina entrou em casa, ele se levantou de um salto. A jovem, ao ver o olhar de medo de sua mãe, logo desconfiou de algo, e sem se intimidar perguntou: "O que aconteceu desta vez? Por acaso perdeu todo o dinheiro no pôquer e está precisando de uns trocados?" Valéria colocou as mãos na cabeça, teve vontade de dar uns tapas na jovem. Rodrigo sentiu o sangue ferver e pegou a moça pelo braço, jogando-a no sofá. "Seria melhor para você que eu tivesse perdido tudo mesmo. O que quero saber é que história é essa que você está de namoro com Rodolfo Boaventura? Está com ciúme de sua filhinha, meu padrasto querido?" Disse, levantando-se e se aproximando de Rodrigo. Olhando fixamente em seus olhos, falou pausadamente: "Não estou namorando ninguém, passei o fim de semana na casa dos Boaventura por causa do meu carro. Aliás, se tivesse me dado um veículo de melhor qualidade eu não teria passado por tamanho aborrecimento. Agora, se me der licença vou para o meu quarto, trabalhei o dia inteiro e quero tomar um banho. Quanto a você, pare de beber, pois se continuar assim não estará vivo para ver Alfredo se dando mal, ok?" Marina rodou nos calcanhares e foi para o quarto, deixando Valéria boquiaberta com a forma como se colocou para Rodrigo, que foi para a rua, dizendo não ter hora para voltar, o que foi recebido com alívio pela esposa que, ao ver o carro deixar a garagem, correu para o quarto da filha para conversar. Capítulo 11. Anos atrás. Os dias que se seguiram àquela sexta-feira sangrenta foram de apreensão em todo o país. O governo autorizara uma passeata na cidade do Rio de Janeiro para tirar a má impressão mundial que se formara com a última manifestação popular. E foi na Cinelândia que a concentração da passeata começou, com a presença de intelectuais, artistas, estudantes e padres. Logo uma multidão se juntou ao grupo, e mais de 100.000 pessoas foram às ruas pedir o fim do regime militar e a volta do povo no poder. Isso era um indício claro de que a população estava insatisfeita com o rumo político e social da nação. Os meses que se seguiram foram de intensa participação dos estudantes em São Paulo, que, além de realizarem vários atos públicos, ainda entregavam panfletos no centro comercial da cidade informando a população do que acontecia em Brasília. "Alfredo, fique de olho, se vir algum policial assovie, não podemos ser pegos." Marcelo olhou para Alfredo, que consentiu com a cabeça. Em suas mãos, uma pilha de papel com um artigo relacionado ao governo. O dia estava ensolarado naquele começo de primavera. As pessoas andavam apressadas de um lado para o outro na movimentada rua direita. Sem titubear, ele olhou mais uma vez para os lados e como não viu nenhum policial pôs-se a entregar os panfletos a todos que passavam. Alguns guardavam no bolso rapidamente, outros, mais medrosos, amassavam o papel e jogavam no chão, com as mãos trêmulas. Marcelo não desanimava. Assim, foi avançando rua adentro até chegar à Praça Patriarca e à Rua São Bento. Alfredo o acompanhava apreensivo. Ao chegarem próximo ao Largo do Café, Alfredo avistou um grupo de policiais. Entre eles, reconheceu a figura altiva de Júlio, oficial do DOPS, que conversava animadamente com um deles. Pegou Marcelo pelo braço e o fez entrar em uma loja, dizendo: "Os milicos estão logo mais à frente, aquele carrasco do Júlio está com eles." "Júlio, mas o que faz por estas bandas? Eu ouvi dizer que ele deixou de trabalhar na área central." Pura ingenuidade, acaso acha que um abutre feito Júlio largaria o osso? Essa é a sua área. Aqui ele conhece todo mundo, sabe o nome de cada estudante do Largo São Francisco e é aqui que ele encontra carne fresca para levar para o porão e se satisfazer com seu sadismo. Marcelo olhou para o comerciante que estava atrás do balcão, abriu um sorriso discreto e pediu para usar o banheiro. Ao entrar no local, procurou esconder seu material atrás da caixa da descarga que para sua sorte estava solta. Em seguida, deixou a loja, acompanhado de Alfredo. Júlio, ao vê-los passar, despediu-se dos policiais e passou a segui-los. Os dois amigos andavam despreocupadamente. Quando chegaram próximo ao viaduto Santa Efigênia, pararam em um barzinho onde cada um pediu um refresco. Enquanto o garçom providenciava o pedido, Júlio entrou no local e,
apertando com força o ombro de Alfredo, afirmou. Não sabia que gostava de andar sem rumo por aí, meu rapaz. Ora, e por que não? Sabe que temos muitos imóveis nesta região. É natural que eu entre em um edifício ou outro com o intuito de cobrar aluguéis para o meu pai, respondeu Alfredo tentando ocultar o nervosismo. Júlio, após medir Marcelo pediu um refrigerante ao atendente, que lhe entregou de pronto. Sem tirar os olhos de Marcelo, comentou. Vocês precisam nascer de novo para conseguir me enganar. Não sei o que estavam aprontando, mas minha intuição diz que não era coisa boa. Vou lhes dar um conselho, voltem para suas casas e passem a se preocupar só com as garotas. Esta cidade está se tornando perigosa para jovens de bem iguais a vocês. Não se preocupe, sabemos nos cuidar, respondeu Marcelo com o olhar fixo nos dele. Júlio não respondeu e, após dar um tapinha nas costas de Marcelo, deixou o local. Na rua, olhou para o céu, em seguida contornou o Largo São Bento em direção à ladeira Porto Geral, onde Osmar andava à paisana. Ao ver o colega de profissão disse. Acabo de encontrar o almofadinha do Alfredo com o Marcelo, tenho certeza de que estavam aprontando alguma, mas não consegui descobrir nada. E você os deixou ir? Claro, não temos provas concretas contra eles. Depois, precisamos ser cautelosos, Alfredo é filhinho de papai e vamos precisar pegá-lo em ato infracionário para prendê-lo, caso contrário poderemos nos dar mal. Além do mais, tenho informação de que eles têm encontros secretos com comunistas revolucionários, vamos pegar todos juntos. Osmar sorriu. Os dois passaram a conversar sobre outros assuntos, esquecendo-se momentaneamente dos rapazes que, ao se certificarem de que Júlio não os seguia, voltaram à loja. Marcelo pegou os panfletos que sobraram e sem demora ambos deixaram o centro da cidade. Em pouco tempo chegaram à casa de Marcelo. Ao entrarem na sala encontraram Leonor pintando as unhas dos pés. Ao vê-los, ela brincou. Parece que viram o lobo mau e não conseguiram salvar a vovozinha. Pior que isso, respondeu Alfredo, depois de rir prazerosamente do comentário feito pela moça, encontramos Júlio no centro e quase fomos pegos. Vocês precisam tomar cuidado, aquela raposa é esperta e está de olho em nós. Não se preocupem com ele, só vai nos pegar se alguém nos delatar, o que não acontecerá, respondeu Marcelo mais para acalmar a irmã do que a si mesmo. Em seguida, chamou o amigo para ir à cozinha. Já passava do horário do almoço e como não viu comida no fogão, decidiu abrir a geladeira, pegar um queijo branco e uma jarra de suco. Colocou tudo em cima da mesa e serviu-se pedindo que Alfredo se sentasse ao seu lado e comesse também. Ao se despedirem, Alfredo fez questão de confirmar a presença do amigo e da irmã na festa que daria no dia seguinte, na mansão. Rosana havia viajado para o Guarujá com o intuito de descansar a mente, deixando a casa livre para o rapaz, que planejou levar todos os amigos para curtirem o fim de semana. Caía a noite quando Alfredo entrou na cozinha e, ao ver Teresa arrumando caprichosamente uma bandeja de quitutes, deu um beijo forte na face dela, que se voltou dizendo: Não tente me agradar, menino. Só estou fazendo o meu trabalho, aqui sou empregada e sei o meu lugar. Na ausência de seus pais quem manda é você, mas sua mãe ficará sabendo dessa festinha. Você nunca foi fofoqueira, Teresa. Não se preocupe, faça seu trabalho e quando mamãe voltar do Guarujá conte a ela o que aconteceu e coloque toda a culpa em mim. A velha senhora não respondeu. O rapaz pegou um pedaço de torta e saiu. Em pouco tempo os amigos começaram a chegar. Os jovens se reuniram na sala da casa. Na vitrola tocava uma música romântica. Leonor chegou acompanhada de Rodrigo. Alfredo foi cumprimentá-los e em seguida Marcelo entrou, dando um abraço no amigo. Lurdinha chegou sozinha e ao avistar Leonor foi ao seu encontro. Quando outros amigos chegaram ao local, os jovens já estavam dançando. Teresa entrava e saía da sala, tratando de não deixar as bandejas de salgados vazias. Marcelo dançava com uma jovem quando viu Lurdinha isolada, esperou a música acabar e foi ter com ela, que estava linda, usava um vestido tubinho amarelo que lhe caía muito bem, os cabelos negros estavam presos em um coque baixo e tinha um colar de pérolas no pescoço,
pela primeira vez a via com outros olhos. Com um tom de voz doce, aproximou-se dizendo: "Por que não está com suas amigas?" A moça deu de ombros, olhou nos olhos brilhantes do jovem e sentiu um frio na espinha. Havia muito desejava conversar sozinha com ele, que sempre estava às voltas com belas garotas. Naquele momento, olhou-o demoradamente contemplando os olhos castanhos do rapaz, sua boca carnuda, sua pele morena e lisa. Aquele homem que era ator principal em seus devaneios de mulher estava ali, livre. Sem controlar seus desejos mais íntimos, ela pegou em sua mão, aproximou seu rosto do dele e beijou-lhe os lábios. O jovem, pego de surpresa, retribuiu. Quando se separaram, Marcelo suspirou profundamente. "Nossa, nunca pensei que fosse tão liberal. É a primeira garota que me beija dessa forma. Sabe que luto pela liberdade da mulher, pelos direitos iguais, e como tal não posso deixar de agir conforme meus sentimentos. Você está certa. Sempre sonhei em encontrar uma mulher que não estivesse só interessada em casar e ter filhos. Sou um homem moderno, acho que a mulher tem todo o direito de trabalhar e assumir responsabilidades tanto quanto o homem." Lurdinha não respondeu. Amava aquele homem com toda a força de sua alma e não o deixaria escapar, assim o beijou novamente. Leonor, ao olhar para o canto e ver seu irmão beijando sua melhor amiga, voltou-se para Rodrigo e disse: "Lurdinha sempre arrastou um bonde pelo meu irmão, acho que eles ficarão juntos. Deixe seu irmão de lado e venha comigo." Rodrigo pegou a garota pela mão e a levou para o jardim. A noite quente e enluarada fez seus desejos aflorarem. Ao olhar para os olhos claros de Leonor, sua boca carnuda, seu cheiro suave e estonteante o fez perder o controle. Ele a agarrou com força e a beijou ardentemente. Ela, sentindo-se sufocada com aquela intimidade voluptuosa de Rodrigo, empurrou-o com força. "Você está muito saidinho, acho melhor controlar seus instintos." "Ei, qual é, gata? Agora vai se fazer de difícil para mim. Sabe que sou louco por você." Leonor o fitou nos olhos. Cada dia que passava, ela se sentia mais atraída por Alfredo. Não querendo mais aquele relacionamento, disse olhando bem nos olhos dele: "Eu não quero mais namorar você, Rodrigo." "O quê?" questionou o jovem, não acreditando no que acabava de ouvir. "É isso mesmo, não o quero mais. Preciso de um tempo." Rodrigo mordeu os lábios e agarrou a moça pelos braços, chacoalhando-a. "Você não vai me deixar. Está me ouvindo? Solte meu braço, você está me machucando, Rodrigo." Leonor olhou para os lados e percebeu que não havia ninguém naquele pedaço escuro do jardim. Rodrigo, descontrolado, tentou beijá-la, mas Leonor cerrou os lábios, o que o deixou mais irritado. "Você vai ser minha de qualquer jeito," vociferou Rodrigo, jogando a jovem no chão e, subindo em cima dela, abaixou o zíper da calça. De repente, levou um pontapé de Alfredo, que o tirou de cima da moça à força. Rodrigo levantou-se e procurou se recompor. Pensou em dar um murro em Alfredo, mas controlou-se, pois não era homem de agir por impulso. Reconheceu que naquele momento o melhor era tirar o seu time de campo. Sem dizer uma palavra, retirou-se da festa. Alfredo ajudou Leonor a se levantar. A jovem lhe pediu para não contar nada a ninguém e lhe disse que havia terminado seu romance com Rodrigo, o que o fez sorrir internamente. Quando os dois voltaram para a festa, ninguém desconfiou de nada. Todos estavam entretidos com a música, e a reunião seguiu com alegria. Faltavam poucos minutos para meia-noite quando Alfredo desligou o som e pouco a pouco seus convidados foram se retirando, deixando a bagunça para o jovem e para Teresa, que só foram dormir depois de deixarem a casa arrumada a prumo, como Rosana gostava. Rodrigo entrou em casa cuspindo fogo. Ao entrar em seu quarto jogou-se na cama. Alfredo pagaria caro por ter se intrometido em sua vida. Leonor o amava e voltaria correndo para seus braços. A esses pensamentos, tentou sorrir. Lembrou-se da festa e da bela casa de Alfredo, o almofadinha tinha tudo, mas não era páreo para ele, precisava arrumar um jeito de se livrar dele. Com muita dificuldade, conseguiu pegar no sono. Ao acordar assustou-se, passava das 10 da manhã e tinha de ajudar o pai na barraca de frutas.
Rapidamente foi ao lavatório, jogou uma água no rosto, penteou os cabelos, vestiu a primeira roupa que encontrou no armário e saiu. O domingo estava cinzento e o trânsito tranquilo. Não demorou para chegar ao mercado municipal, onde seu Manoel, ao vê-lo, fez cara feia e resmungou. Não sabe que de domingo sua mãe vai à igreja e depois fica em casa para preparar nosso almoço, e que eu fico sozinho nesta barraca. Você só vem aqui uma vez por semana e ainda chega a esta hora. Desculpe, pai, é que demorei para dormir esta madrugada e... Nem mais um pio, se for para tentar me ludibriar é melhor ficar quieto, mas não se esqueça de que é daqui que tiro o dinheiro para pagar seus estudos, que não são baratos, interpelou Manoel tirando o avental azul e o jogando a um canto da banca. Depois ordenou, agora, vê se trabalha um pouco, vou conversar com meu Patrício para eu não estrangular você aqui mesmo e perder a freguesia. Manoel deu meia volta e deixou o local. Rodrigo, ao se ver a sós, começou a reviver as cenas da noite anterior. Porque Alfredo tinha tudo, e ele, que era muito mais bonito e inteligente, precisava ganhar a vida ajudando o pai em uma barraca de frutas. E agora até Leonor o rejeitava, na certa Alfredo a estava assediando. Claro, como não pensara nisso antes? Desde que o maldito almofadinha colocara os olhos em sua menina, sentira que ele a desejava. Leonor na certa também percebera e, ao conhecer a mansão em que o mancebo morava, resolveu abandoná-lo para namorá-lo. Sem falar em Marcelo, que com toda a certeza dera conselhos à irmã para trocá-lo por Alfredo. Os dois eram unha e carne, e o desgraçado uniria o útil ao agradável, entregaria sua irmã para o amigo rico e aproveitaria de sua situação financeira em benefício próprio. Isso não vai ficar assim, eles vão me pagar, se pensam que vão rir à minha custa, estão muito enganados, disse a si mesmo ao pegar um mamão maduro e esmagá-lo com a mão. Uma senhora que estava na barraca, ao ver o olhar furioso do jovem, tratou de pegar suas frutas, pagar e sair, deixando sozinho. Leonor acordou sobressaltada, sonhou que Rodrigo a apertava com força e com os olhos vermelhos de tanto ódio jurava vingança. Marcelo, que ouviu o grito da irmã de seu quarto, correu para socorrê-la. Entrando no aposento, encontrou-a suando frio e perguntou atônito: "O que aconteceu?" "Tive um pesadelo, desculpe se o acordei." Esse pesadelo foi decorrente do que aconteceu na noite passada na casa de Alfredo. Rodrigo bebeu demais e tentou avançar um sinal que não autorizei, nós brigamos e eu terminei com ele. Se não fosse Alfredo, não sei o que teria acontecido. Agora sonhei que Rodrigo estava furioso e jurava vingança. Marcelo balançou a cabeça em sinal de negativo e com um leve sorriso, que deixava sua face ainda mais bonita, comentou: "Vocês mulheres são incríveis, impressionam-se com pouco. Rodrigo é meio casca grossa, mas não é vingativo, lógico que ficará chateado e magoado com o término do namoro, qualquer um ficaria. Agora, deite-se e durma." Marcelo deu um beijo na testa da irmã e esperou que ela adormecesse. Marcelo olhava a cena na tela de Baltazar com o olhar distante. Aquela fora uma das últimas noites que conseguiu dormir tranquilo enquanto encarnado. Baltazar fez uma pausa e comentou: "Como podemos observar, a vida é uma sucessão de fatos positivos e negativos, de acordo com a atitude de cada indivíduo. Às vezes nos esquecemos que para cada ação há uma reação, não só no sentido espiritual. Muitos veem essa regra quando analisam as causas e efeitos de determinada encarnação e se esquecem de que no dia a dia todos, mesmo que inconscientemente, usam essa regra. É por esse motivo que precisamos rever nossas atitudes a ponto de não agirmos por impulso, principalmente quando nossa ação for atingir de forma direta a vida de outra pessoa." "Concordo, mas é difícil prever a reação de alguém, às vezes acabamos magoando o nosso próximo sem querer." "Você está certa, Conceição. Mas vou insistir no que conversamos dias atrás para lembrarmos do mandamento de Cristo, que nos pediu para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, antes de falarmos ou tomarmos qualquer atitude com relação ao nosso semelhante, precisamos nos colocar na posição daquele indivíduo e perguntar ao nosso coração se aquilo que vamos fazer a outrem será recebido de forma construtiva.
Às vezes, uma palavra mal proferida cria feridas profundas no coração de quem as recebe. É certo que cada indivíduo deve aprender a não se magoar ou se ofender com palavras e atitudes dos outros, mas sim compreender que cada ser é único e está em um grau diferente na escala evolutiva, mas evitar palavras mal proferidas ainda é a melhor opção. Eu sei muito bem o que é isso. Acabei vítima daquele canalha do Rodrigo sem ter lhe feito nada. Comentou João. Baltazar, voltando sua atenção para o amigo, respondeu: a vida é sábia, meu caro, se você desencarnou de forma tão brutal é porque precisava passar por tal experiência. Rodrigo errou, mas não o fez sozinho. Estamos na escola da vida para aprender com as leis divinas a eliminar de nosso espírito todo sentimento contrário à caridade, que nada mais é que a expressão perfeita do amor. Precisamos começar a compreender e a nos colocar exatamente na posição do outro. Quando conseguirmos fazer isso, perceberemos que dentro da unicidade daquele irmão, há pensamentos errôneos que só o tempo será capaz de mudar. Teremos a plena convicção de que também temos dificuldades e limites e que se abençoarmos tais atitudes negativas de outrem, estaremos automaticamente nos perdoando. Devemos pedir: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Baltazar calou-se e com essas palavras da oração que Cristo nos ensinou, despediu-se do grupo, que foi assistir a uma peça teatral em um dos anfiteatros daquela linda colônia. Capítulo 12. A vida é feita de escolhas. As semanas passavam rapidamente sem que Rodrigo pudesse concretizar seu plano de vingança. Marina achou melhor adiar, devido ao estado de saúde de Alfredo. Era começo de dezembro e Rodrigo queria dar seu golpe derradeiro no Natal. A cidade começava a se preparar para os festejos de fim de ano, nas principais avenidas os enfeites natalinos ganhavam destaque, os vários centros comerciais criavam enfeites exuberantes com o intuito de atrair a clientela para as compras da época. No escritório de Alfredo o clima era de festa, Marina ajudava alguns colegas a montarem a árvore de Natal na recepção quando Kleber entrou no escritório. Ao vê-las voltas com os enfeites, forçou uma tosse seca para chamar sua atenção. Dona Marina, tive um problema na entrega de um dos malotes, será que poderia lhe falar em particular? Marina largou em uma cadeira o pisca-pisca que segurava e em silêncio foi até a sua sala. Alfredo havia saído mais cedo e lá poderiam conversar sem serem incomodados. Depois de encostar a porta, aproximou-se do amigo dizendo em tom baixo: não me diga que descobriu algo interessante. Acabo de encontrar Antunes, o dirigente espírita que conhecemos na casa de Rodolfo meses atrás. Marina ficou pensativa, gostara das ideias de Antunes, mas estava com problemas demais para pensar em estudar a vida dos mortos, como ela mesma disse ao amigo na época, e fechando a mão em punho comentou: como fui tola, deveria ter aceitado o convite desse homem para frequentar seu terreiro de macumba, na certa ele teria algo importante a me dizer sobre o passado deles, afinal, lutou ao lado de Alfredo e conhece todos daquela época. Pois é, deveria mesmo, teria nos poupado tempo. Até agora sua mãe não conseguiu abrir o cofre. Dona Dolores ainda não voltou da casa da irmã, pois parece que a velhinha não quer morrer de jeito nenhum. Rodolfo, que poderia nos ajudar se você não fosse tão teimosa, nunca mais vimos. E vale lembrar que Antunes tem um centro espírita e não um terreiro. Kleber, deixe de ser chato. Parece até um padre rezando aqueles sermões intermináveis, que faz todo mundo dormir. Vamos ao que interessa, o que esse homem disse de interessante. Antunes me parou na rua aqui perto, acho que estava esperando uma oportunidade de me ver, pois me abordou e me convidou para tomar um refresco, perguntou por você e eu percebi que ele queria saber se éramos realmente amigos. Confirmei para ele e após se sentir seguro ele disse que tem algo importante para lhe falar e que se aceitar ir à sessão em sua casa na próxima terça-feira, poderá ajudá-la. Marina tirou a presilha do cabelo e o jogou para trás, num gesto que lhe era peculiar quando ficava nervosa. Precisava pensar no assunto e só depois decidir o que fazer. Pegou no ombro de Kleber e respondeu: você não disse nada a ele sobre o nosso segredo, né? Eu confio em você. Por acaso acha que sou um traidor?
Nunca faria isso com você, sabe que a considero como minha irmã. Tá, não precisa ficar rasgando seda. Quanto ao convite vou pensar um pouco, se eu decidir vou levá-lo comigo, é claro. Então, qualquer coisa me avise. Kleber abriu a porta e saiu. Os dois voltaram à recepção e terminaram de ajudar a montar a árvore, que deu um clima caseiro às paredes frias daquele escritório. Leonor entrou afoita na casa de Clarice. A amiga, ao vê-la com o semblante preocupado, deu-lhe um abraço e a fez se sentar no sofá, o que foi aceito sem resistência. Leonor colocou sua mão na da outra e afirmou: espero que não tenha nenhuma notícia ruim para me dar. Quando me ligou me pedindo para vir urgente, meu coração disparou, o pior é que não tenho nem Dolores para me apoiar em uma hora dessas. Acalme-se. Antunes me ligou dizendo que havia feito progressos. Pedi para ele vir lanchar conosco, por essa razão a convidei também. Acho que logo ele chegará, até lá, tente não ficar nervosa. Afinal, devemos pensar sempre no melhor da vida e não no pior. Você está certa, eu é que sou pessimista. Ultimamente não tenho tido muita sorte, ou melhor, a vida está cobrando as minhas atitudes do passado e não estou tendo coragem suficiente para enfrentar a cobrança. Ah, querida, se a vida está lhe cobrando a correção de um erro é porque você está preparada para repará-lo, caso contrário não seria cobrada. Às vezes vemos tantas maldades neste mundo que chegamos a duvidar de que há uma lei no universo. Deus é amor e bondade, não seria sarcástico a ponto de fazer seus filhos sofrerem. A vida não pune ninguém, só reeduca. Tem razão, estou estudando bastante a doutrina espírita e a cada dia me sinto mais fortalecida, ainda resisto em alguns pontos, pois sei que quando Alfredo descobrir toda a verdade vai me odiar. Você está olhando o lado negativo de seu problema. Por que não pensa que Alfredo conseguirá perdoá-la e que viverão felizes ainda nesta encarnação, sem segredos, mágoas ou qualquer outro sentimento negativo? Você errou e está aprendendo com seu erro, e isso será levado em conta por seu marido, tenho certeza. Eu não tenho essa certeza e é por esse motivo que estou protelando tanto para contar-lhe a verdade. Sem falar que ele esteve muito doente, agora que melhorou. As festas de fim de ano estão chegando e Alfredo sempre amou o Natal, mas este será o primeiro que passaremos sem a nossa Luísa. Já fiz uma promessa a mim mesma, assim que começar o ano falarei com ele, vou abrir meu coração e seguirei o meu caminho. Talvez até mude de estado e passe o resto de meus dias sofrendo e tendo a solidão como companheira inseparável. Leonor deixou uma discreta lágrima cair. Clarice resolveu se calar, achou melhor deixar a amiga se recompor. Pouco mais de meia hora depois, Francisco e Rodolfo entraram em casa. Mal cumprimentaram Leonor, e a empregada chegou na companhia de Antunes, que cumprimentou a todos com seu abraço reconfortante. Os homens da casa pediram licença e foram cada um para o seu quarto, deixando Antunes conversando com as senhoras. Quando voltaram, encontraram os três falando do rumo que o país estava tomando depois da vitória de Fernando Collor de Mello para presidente e do receio de todos pelo que o novo governo encontraria pela frente e pelas medidas que seriam tomadas para controlar a inflação. Francisco entrou na conversa com prazer, aquele era o seu assunto favorito e quando a empregada chegou anunciando que o lanche seria servido na sala de jantar, todos se dirigiram ao local e fizeram a refeição em palestra animada. Ao voltarem à sala, Antunes finalmente resolveu entrar no assunto que o levara àquela casa. Hoje consegui falar com Kleber, amigo de Marina, e pedi a ele que a leve ao centro espírita na próxima semana, assim como aquele abnegado amigo espiritual me pediu. E você acha que ela vai aceitar o convite? Perguntou Francisco. Marina não é má pessoa, só está confusa. Tenho certeza de que atenderá ao chamado de Antunes, respondeu Rodolfo. Você a defende porque está interessado na jovem, fala com o coração. Não, Leonor, você está enganada. Rodolfo está aprendendo os segredos da vida e como tal sabe que se um espírito esclarecido está empenhado em ajudar e marcou tal encontro é porque poderá aconselhá-la, interpelou Antunes, fazendo Leonor se sentir constrangida. Desculpe. É difícil acreditar que tem algum espírito bom querendo ajudar. E por que não?
Você é filha de Deus, tem todo o direito de errar e de ser protegida pelos espíritos esclarecidos. Até os mais endurecidos dos espíritos são assistidos pelos que habitam e trabalham na luz. Não se esqueça da parábola da adúltera, em que Cristo, ao ser questionado sobre o adultério da mulher, não a defendeu simplesmente, disse aos que queriam apedrejá-la que quem não tivesse pecado que lhe atirasse a primeira pedra, pois ele sabia que ali todos eram pecadores e que com essas palavras não ousariam apedrejar a pobre mulher. E quem são os espíritos que trabalham na luz hoje, senão seres que já erraram e aprenderam com os seus erros? Sabe por que ainda não teve coragem de abrir seu coração para Alfredo? Por que não se perdoou e só conseguirá esclarecer o passado quando de fato conseguir olhar para aquela garota loura, que usava o cabelo estilo Brigitte Bardot e dizer para ela que você a perdoa, porque ela fez o melhor que podia de acordo com suas experiências. Hoje você a perdoa porque mudou, descobriu que mentir, enganar e ludibriar não são os caminhos corretos para se obter o amor de um homem, pois a verdade é sempre mais leve do que a mentira. Leonor engoliu em seco. Antunes estava certo. Olhou para os amigos, apenas Antunes conhecia a verdade, os outros se disponibilizaram a ajudá-la sem saber o segredo que tanto lhe machucava a alma. Depois de respirar profundamente, respondeu: Você está certo, preciso perdoar a Leonor do passado para que eu possa viver em paz, e, pegando na mão de Clarice, olhou profundamente em seus olhos e objetou: Vocês são meus amigos e gostaria de abrir meu coração. Não precisa nos dizer nada, somos seus amigos, independente dos erros que cometeu no passado, afinal, como Antunes disse, não somos ninguém para julgá-la, todos temos erros e acertos ao longo da vida e se tivermos a presunção de acreditar que nesta encarnação somos perfeitos, o crivo que nos cobre os olhos de encarnações passadas nos lembrará de que erramos outrora. Sei disso, mesmo assim quero falar. Todos olharam para Antunes, que os fitou nos olhos pedindo que a escutassem. Com o coração apertado, ela contou sua história de vida, sem ocultar nenhum detalhe. Quando acabou, sentiu como se um peso saísse de seu coração. Clarice a abraçou carinhosamente e Rodolfo juntou-se ao abraço. Francisco, com pena da amiga, também a abraçou e Antunes fechou aquele círculo de amizade e carinho os abraçando e pedindo a Deus e aos bons espíritos que iluminassem o caminho de todos os que estavam naquela casa. Os dias passaram rapidamente. Na terça-feira, dia da reunião, o escritório estava em polvorosa. Alfredo havia marcado a última reunião do ano com os gerentes e Kleber não conseguiu falar com Marina durante todo o dia, pois a jovem não conseguiu nem sair para o almoço. No fim da tarde ela já arrumava sua bolsa para ir embora quando o jovem entrou no escritório, após terminar de fazer o seu trabalho de rua. Ela, ao vê-lo, falou: Pensei que tivesse evaporado só para não ir comigo a tal reunião. E você acha que perderia uma ocasião dessa? Passei a semana inteira imaginando as intenções de Antunes para nos fazer um convite tão, digamos, especial. Esqueci que a sua curiosidade é maior que você. Marina terminou de pegar suas coisas e enfiou tudo dentro da bolsa. O dia fora extremamente cansativo, o calor infernal daquele fim de primavera fez com que seu corpo pedisse uma boa ducha. Depois de pegar o jovem pelo braço, empurrando-o para a saída, comentou: Vamos para minha casa. Preciso de um bom banho, temos bastante tempo ainda. Para sua casa? Mas e o seu pai, será que não vai querer me operar a sangue frio? Marina não resistiu. Kleber tinha um senso de humor bastante apurado e esse era um dos motivos pelo qual se identificara com ele. Já à espera do elevador respondeu: Aquele ordinário não é meu pai. Depois, quase nunca o vejo em casa e mesmo se estiver por lá, não há mal nenhum em receber um amigo. Por tudo isso, não se preocupe, Rodrigo não vai querer operá-lo, não sem anestesia, pois seus gritos chamariam a atenção dos vizinhos, e não faz parte de sua personalidade se expor a tal ponto. Marina calou-se. O elevador chegou e por sorte não estava cheio. Em poucos minutos, estavam a caminho de sua casa. Kleber, embora sentisse um frio na barriga, não disse nada. Quando chegaram, Marina subiu para o quarto e deixou Valéria fazendo sala para o rapaz, que conversava animadamente com ela.
Quando Rodrigo entrou no local, mediu-o de cima a baixo. O rapaz meio desconcertado levantou-se e Valéria tratou de apresentá-lo. Rodrigo abriu um sorriso falso e estendeu-lhe a mão. É um prazer conhecê-lo, meu jovem. Os amigos de minha filha são meus também, fique à vontade. Rodrigo sentou-se e Kleber fez o mesmo. Valéria, ao ver Rodrigo tão à vontade com o jovem, pediu licença e foi à cozinha, deixando-os a sós. Ele, ao ver a esposa se afastar, olhou para a ponta da escada e se certificando de que Marina não os estava ouvindo, disse em tom que demonstrou desinteresse. Minha filha é um tanto arisca, você deve ser um bom rapaz para conseguir ter amizade com ela. Marina é uma amiga maravilhosa, Dr. Rodrigo. Tenho por ela uma estima de irmão. Ora, meu rapaz, por favor, me chame só de Rodrigo. Se usar o doutor ou o senhor na frente ficarei ofendido. Rodrigo levantou-se, foi até a estante, pegou uma garrafa de conhaque, colocou em 2 copos e voltou para junto do rapaz, entregando-lhe um copo. Sou do tempo em que bebida forte só deve ser ingerida após as 5 horas da tarde. Contudo, sei que vocês, jovens, não ligam para essas formalidades. Obrigado. Respondeu Kleber que ao ver o senhor tomar o líquido de um gole só, encostou os lábios no copo fingindo beber. Rodrigo logo percebeu que o rapaz não era chegado à bebida e, querendo conhecer um pouco mais sobre a vida dele, perguntou. Você mora por estas redondezas? Não, senhor, moro em um bairro da Zona Leste, o senhor conhece aquelas bandas? Eu passei muito tempo fora e no meu tempo a Zona Leste não era muito bem conceituada na sociedade. Depois, em minha juventude, precisávamos escolher a risca para onde íamos, pois se os policiais nos pegassem em lugares ermos, estaríamos encrencados. Marina desceu os lances da escada e, ao ver o amigo em companhia do padrasto, cumprimentou Rodrigo secamente. Voltando-se para o jovem comentou. Vejo que já conheceu meu querido pai, aposto que ele o conquistou com sua simpatia. Rodrigo trocou olhares com a jovem e Kleber, percebendo a ironia da amiga, respondeu. Seu pai é gente boa, fiquei feliz por conhecê-lo. Você terá outras oportunidades para conhecê-lo melhor. Agora, vamos à cozinha, preciso comer algo, pois meu estômago está doendo. Kleber levantou-se e Marina o deixou ir na frente. Ao virar o pescoço para trás, colocou o dedo na boca, provocando Rodrigo, que riu prazerosamente do gesto da moça. Na cozinha, Valéria serviu um lanche leve para os dois a pedido de Marina que, embora não contara à mãe sobre seu compromisso, pediu para ela fazer algo leve. Ao saírem, Kleber agradeceu à senhora e fez questão de se despedir de Rodrigo, que o convidou para voltar outras vezes. No carro, o jovem objetou. Se eu não soubesse o que se passa em sua casa diria que Rodrigo é um homem formidável, culto e distinto. É aparência. Rodrigo é um verme em pele de ovelha. Verme não, Marina. O correto é lobo em pele de ovelha, corrigiu Kleber. No caso dele é verme mesmo. Você não tomou o drink que ele lhe ofereceu ou tomou? Claro que não. Sabe que não sou dado a bebidas, fingi dar um gole, mas só encostei os lábios. Marina fixou sua atenção no trânsito. Quando chegou diante do endereço que Kleber lhe deu, observou o movimento de carros que paravam no local. A maioria estacionava próximo à casa de Antunes. Depois de conseguir uma vaga, os dois desceram do veículo. Ao chegarem, foram recepcionados com o belo sorriso de Antunes, que lhes apontou as cadeiras onde deveriam se sentar. Às 8 horas em ponto as luzes se apagaram, ficando apenas uma luz azul no canto. Todos relaxados, logo uma voz feminina fez sentida prece pedindo aos espíritos de luz que os ajudassem com os trabalhos daquela noite. Em seguida, Carla abriu um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e começou a ler um trecho. Antunes esperou a moça terminar a leitura e fez uma bela explanação. Marina e Kleber olhavam tudo atentamente. Quando o senhor se calou, alguns espíritos sofredores começaram a se manifestar nos médiuns. Antunes os tratava com carinho e, quando precisava, chegava a ser enérgico com os mais endurecidos. Marina olhou à sua volta e viu Leonor, Rodolfo e a família. Limitou-se a dar um leve e discreto sorriso.
Voltou sua atenção ao centro do local, onde Antunes conversava com um espírito que deixara a terra com ódio de seu sócio, pois descobrira, após o seu desencarne, que ele roubara os lucros da empresa. Por esse motivo tivera de abrir falência, acabando por desencarnar de um ataque cardíaco fulminante. Antunes lhe falou que o perdão aliviaria seu coração e assim poderia viver em uma colônia e aprender com os espíritos superiores. O homem não aceitou os conselhos, e o médium calou-se. Foi quando outro médium esboçou um profundo suspiro e deu início a seu pronunciamento: Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Alguns responderam à saudação. Marina, curiosa para saber o que aquele homem tinha para dizer, inclinou-se para a frente e esforçou-se para ouvir o médium que, após um minuto de pausa, prosseguiu. Nesta noite, assistimos neste humilde lar de devotamento cristão relatos de espíritos endurecidos que teimam em permanecer na ignorância que lhes atrapalha a evolução e o adiantamento moral. Gostaria que todos parassem para analisar suas atitudes e percebessem em que se assemelham a tais espíritos, que usam da mentira, vaidade e da justificativa de um rancor adquirido ao longo do tempo para obsidiar e prejudicar seus irmãos em Cristo. Gostaria de falar em particular com alguns corações que se encontram em nossa assistência e pedir-lhes que avaliem suas atitudes e escolham o caminho do bem. Ainda há tempo de mudar as sementes de suas plantações, lembrando que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Marina engoliu em seco. Tinha certeza de que aquele homem endereçava a ela aquelas palavras. Naquela sala, além de Kleber, ninguém sabia de suas intenções, e foi com impaciência que esperou o espírito se despedir. Em seguida, Antunes fez uma prece agradecendo a presença dos bons espíritos. As luzes foram acesas e as pessoas foram aos poucos se retirando. Marina olhou para o banco onde estava Rodolfo. Seus familiares já haviam se levantado e estavam à espera de Antunes, que conversava com um casal. Clarice, ao vê-la, abriu um sorriso. Kleber, ao ver Rodolfo, cutucou-a: seu príncipe encantado está indo embora, não vai falar com ele. Hoje não, estou confusa demais. Marina ainda pôde vê-lo sair do salão ao lado dos seus. Em seguida, foi a vez de Leonor se despedir do velho amigo. Em pouco mais de meia hora só ela e Kleber continuavam no salão. Antunes aproximou-se e disse: Espero que tenham compreendido o significado de nosso trabalho e que tenham se identificado com nossa doutrina abençoada. Estou maravilhado, Antunes. Quero frequentar todas as reuniões daqui para a frente, respondeu Kleber. Marina, ao perceber que o jovem iria esticar o assunto, interrompeu-o: Tenho certeza de que Antunes ficará feliz em vê-lo em sua casa, mas preciso trocar uma palavrinha com ele em particular. Kleber pediu licença e saiu. Marina, ao se ver sozinha com o senhor, foi direto ao ponto. Sei que aquele espírito falava para mim. Quero que leve um recado a ele, diga-lhe que se está tão preocupado com o que vou plantar, que me arrume boas sementes, pois estou cansada da vida que levo. Falar é fácil, ninguém está no meu lugar para saber o que sinto. Não tenho condições de escapar do meu destino. Será? A vida é feita de escolhas, escolhemos durante todo o tempo. Se você não consegue se livrar de algumas situações conflitantes é por pura preguiça. Desculpe, mas não posso aceitar sua justificativa, saiba que escuto isso todos os dias. A maioria das pessoas tem sempre uma desculpa para continuar no erro e sempre se coloca na condição de vítima, o que também não é verdade. Ninguém é vítima de nada, somos todos responsáveis exclusivamente pelas boas e más colheitas. Marina abriu a boca e Antunes, colocando o dedo indicador nos lábios, prosseguiu: Não diga nada, apenas pense em tudo o que viu e ouviu. Sei que vai me dizer que não teve culpa de ter arrumado um padrasto feito Rodrigo e mais um monte de justificativas, mas não quero que perca mais tempo com isso. Saiba que todos estamos empenhados em ajudá-la, caso escolha o caminho do amor e da caridade. Marina estendeu a mão para Antunes e saiu sem dizer nada. Aquele homem lhe falou como se soubesse de seus dramas mais íntimos. Kleber, percebendo o estado de espírito da amiga, ficou calado até se despedir da jovem, que o deixou na estação de metrô e seguiu seu caminho.
Ao entrar em casa, ela foi direto para o quarto. Deitou-se na cama e pôs-se a pensar na vida, até que horas mais tarde finalmente adormeceu. A semana passou rapidamente. Marina terminava de redigir um memorando para os gerentes da fábrica quando Leonor entrou no escritório. A jovem estava tão distraída que não viu a senhora que se postou à sua frente. Não querendo atrapalhá-la, Leonor esperou pacientemente. Quando Marina levantou o olhar e a viu, assustou-se, pondo a mão no coração. Tratou logo de se justificar. Desculpe, dona Leonor, não a vi. Eu é que tenho de lhe pedir desculpas. Pedi para a recepcionista não me anunciar e não imaginei que a encontraria tão entretida no trabalho. A senhora sabe como é, o ano está acabando, a semana que vem vamos entrar de férias coletivas. Preciso correr com o trabalho. Marina fez uma pausa para respirar e em seguida completou: o doutor Alfredo já saiu, se tivesse chegado 20 minutos antes o encontraria. Não vim à procura de meu marido, mas sim de você. Marina sentiu o sangue gelar. Tentando ocultar a tormenta em seu espírito, questionou: em que posso ajudá-la? Leonor sentou-se na cadeira em frente à jovem, que empalideceu. Não querendo assustá-la mais, disse em tom amigável: bem, se puder dispor de alguns minutos, gostaria de tomar um chá com você. Tem uma cafeteria no Arouche, que é recém-inaugurada, é uma gracinha. Que tal irmos até lá? Se não for incomodá-la, é claro. Incômodo algum, espere só eu terminar esta carta e já saímos. Marina voltou sua atenção para o teclado e em poucos minutos terminou seu serviço. Já desligava o computador quando Kleber entrou na sala feito um furacão e falou: você não sabe da última, fiquei sabendo que... Kleber, hoje não. Apressou-se Marina a interrompê-lo. O jovem, ao ver a senhora sentada, assustou-se. Leonor comentou: vejo que a amizade dos dois continua se fortalecendo. Como tem passado, meu rapaz? Bem, e a senhora? Indo, conforme Deus manda. Kleber abriu um sorriso sem graça, deu uma desculpa, e depois se despediu. As duas saíram da sala e em poucos minutos estavam na rua, que estava mais movimentada do que o habitual. Andaram algumas quadras até chegarem à Praça da República, onde cortaram caminho, chegando à Rua do Arouche. Ao entrarem na cafeteria, fizeram seus pedidos. Leonor, depois de ver a jovem sentar-se confortavelmente, falou: não deve estar achando estranho o meu convite, pois sabe exatamente qual é o assunto que tenho com você. Desculpe, dona Leonor, mas se for mais clara eu agradeço. Não sei em que posso ajudá-la. Leonor esperou o garçom servi-las e ao vê-lo se afastar respondeu: você é uma moça inteligente. Sabe que perdi minha filha há menos de um ano e quando a vi senti em meu coração uma sensação agradável. É como se Deus a colocasse em meu caminho para suprir um pouco a falta que Luísa me faz, mas você se mostrou um tanto quanto avessa à amizade. Às vezes fico pensando em como é bom ser jovem, talvez, se eu pudesse voltar a ter a sua idade com a experiência que tenho hoje, faria muitas coisas diferentes, não cometeria alguns erros cometidos por medo e inexperiência, mas a vida é implacável e não adianta chorar pelo leite derramado. O problema é quando o leite não evapora e você se vê na obrigação de limpar toda a sujeira, e é por isso que estou conversando com você. Sei que Rodrigo a está usando para ajudá-lo a manter esse leite no chão. Marina a fitou e por segundos sentiu pena daquela senhora. Nos últimos dias repensara suas atitudes e descobrira que não queria mais compactuar com as armações de Rodrigo. Não querendo se expor, comentou: tenho uma leve ideia do que a senhora está tentando me dizer, mas não sei como ajudá-la. Contando-me os planos de Rodrigo. Se eu soubesse, com certeza já teria me livrado dele. Marina esboçou um fundo suspiro. Estava cansada de tantos segredos. Leonor teria de ser clara com ela caso quisesse qualquer informação. Com esses pensamentos, foi direto ao ponto. Olhe, dona Leonor, não sei nada do passado de vocês. O que sei é que Rodrigo os odeia e deseja vingar-se. Agora, por favor, seja clara, do contrário terminamos aqui nossa conversa. Leonor olhou para os lados.
Viu sinceridade nos olhos da jovem e sem pestanejar contou-lhe tudo o que acontecera no passado. Marina a ouviu atentamente, sem perder nenhuma palavra. A senhora, vez ou outra, fazia uma pausa para enxugar algumas lágrimas que insistiam em cair por sua face. Quando finalmente terminou, a jovem comentou: "Nossa, que história triste. Desculpe, mas é difícil acreditar que alguém pudesse ter uma ideia tão mirabolante. Coitado do Dr. Alfredo. Agora você entende por que estou neste estado, desesperada, por ajuda. Tenho medo de contar ao meu marido o que fizemos. Alfredo é um homem íntegro, lutou por seus ideais sem prejudicar ninguém, e enquanto esteve preso, acreditou em meu amor e em minha lealdade. Quero saber se você já viu Rodrigo de posse de algum diário antigo de capa vermelha." "Eu não. Minha mãe comentou que o viu beijando um caderno, que ele guarda as 7 chaves em seu cofre. Deve ser uma cópia do diário que ele enviou para minha pobre Luísa." Marina balançou a cabeça, algumas peças daquele jogo haviam se encaixado, mas ainda havia muitas outras soltas. Sem saber o que dizer, a jovem comentou: "Tudo o que sei é que o déspota do Rodrigo está esperando o momento certo para dar o bote. O que não consigo entender é que se ele está com esse material, por que precisa tanto de mim para realizar sua vingança? Não faço a mínima ideia. O que sei é que daquele calhorda podemos esperar tudo." Leonor olhou nos olhos da jovem e segurou sua mão dizendo: "Eu lhe peço para ficar atenta. Se souber de qualquer informação, por favor, avise-me. Fique tranquila, a partir de hoje seremos aliadas." Leonor não respondeu, passou delicadamente sua mão pela face da jovem que sorriu, sentindo naquele momento que conquistara uma amiga. A senhora pediu a conta e, na rua, as duas se despediram. Ali, naquele momento, a vida juntava espíritos amigos, que haviam combinado de se encontrar na encarnação atual para se ajudar mutuamente. Capítulo 13. Mudança de planos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não. Quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver sem razão. Leonor cantava dentro do Maverick que Alfredo pegara de seu pai. Além dos dois estavam no veículo Marcelo, Antunes e Rodrigo, que dias antes conversara com Alfredo, se dizendo arrependido de ter tentado violentar Leonor. Disse que não a queria mais e os dois acabaram se entendendo. Assim, a amizade prosseguiu. E o grupo ia pela estrada empoeirada do atalho que resolveram pegar para chegar em Ibiúna, no interior do estado de São Paulo. "Pisa fundo, Alfredo, essa banheira do seu pai pode ir mais rápido." "Eu sei, mas essa estrada não é boa e qualquer descuido poderá nos custar a vida." "Até parece que se preocupa com isso", comentou Antunes. "E se preocupa com isso, meu amigo? Queremos chegar logo a essa convenção, temos de escolher um novo líder estudantil. Os tempos estão difíceis, e uma liderança de frente poderá ser muito útil", respondeu Marcelo. "Concordo. A propósito, já sabe em quem vai votar?" "Claro que sim, mas não quero dizer o meu voto para não influenciá-los." Alfredo sorriu, a conversa dos rapazes no banco traseiro continuou. Alfredo viu um Fusca amarelo vindo na direção oposta e piscando os faróis para que ele parasse o veículo. Eram dois jovens conhecidos que, ao reconhecê-los, pararam o automóvel e desceram. "O que foi, Alfredo?" perguntou Marcelo ao ver os rapazes aproximando-se. Alfredo tirou o cinto de segurança e respondeu: "Não sei, vamos descobrir." Os 4 rapazes desceram do veículo e Leonor ficou sentada, ouvindo música. Alfredo, ao cumprimentá-los e vê-los pálidos, questionou: "Vocês estão com uma cara estranha, o que aconteceu? Por acaso cancelaram a reunião sem aviso prévio?" "Não, vocês estão indo para Ibiúna?" "Sim", respondeu Rodrigo, já se irritando com os rapazes que pareciam aéreos. "Pelo visto estão atrasados, e essa foi a sorte de vocês. Os militares ficaram sabendo do evento e prenderam todo mundo. Conseguimos escapar por milagre." O jovem contou-lhes com detalhes como conseguiram sair do local sem serem vistos pela polícia.
Os rapazes ouviram atentamente. Em seguida, Alfredo agradeceu aos jovens que se despediram do grupo. Ao voltarem para o carro, Marcelo contou à irmã o que aconteceu e finalizou. Estamos enrascados, se o que nos contaram for verdade, parte de nosso grupo foi preso e logo chegarão até nós. Precisamos voltar para São Paulo e fugir. Fugir? Você está louco? Mamãe vai nos matar. Desculpe, maninha, mas não temos saída, ou fugimos, ou seremos presos. Com certeza alguém não suportará as torturas e nos entregará. E para onde vamos? Perguntou Alfredo, que já dava meia volta com o veículo. Marcelo, após trocar olhares com Antunes, respondeu: Deixem isso comigo. Tratem de voar até São Paulo. Vamos para nossa casa pegar alguns pertences e dinheiro, depois, caímos no mundo. Alfredo não respondeu. Dinheiro para ele era o menor dos problemas, havia se dedicado à causa dos estudantes e sabia que se não conseguissem acabar com o regime militar, este acabaria com eles, e foi pensando assim que pisou no acelerador dando graças a Deus por estar em um veículo possante. Algumas horas depois, estacionou o automóvel na porta de sua casa, após deixar os amigos em suas respectivas residências. Ao entrar, encontrou a mãe sentada diante da TV. Você não disse que passaria o dia no Guarujá? Questionou a mãe. Alfredo olhou para a mãe, não podia parar para conversar, assim lhe deu as costas e subiu ao seu quarto. Rosana, não se fazendo de rogada, seguiu-o e, ao vê-lo pegando uma mala grande, perguntou: O que está acontecendo, Alfredo? Sou sua mãe e exijo que me responda. Estou saindo da cidade. Preciso ficar um tempo longe ou serei preso. Preso? No que está metido? Eu cansei de lhe pedir para não se meter com esses delinquentes que se opõem ao governo. Somos ricos e não precisamos nos opor a nada, mas você não me escuta. Agora, terá de fugir. O que você fez? Seu pai é influente, tem amizade com alguns coronéis, ele pode ajudá-lo. Alfredo colocou a roupa na mala e em seguida voltou-se para a mãe, fitou-a bem e respondeu: Não quero compactuar com esse governo déspota, que oprime o povo para manter-se no poder. De que adianta estar protegido nesta casa, tendo toda a riqueza do mundo, se não posso me expressar, dizer publicamente o que penso e sinto? Rosana o deixou, foi até o seu quarto, abriu o cofre e pegou todo o dinheiro que o marido deixara em casa para despesas extras, que poderiam acontecer em sua ausência, e voltou ao aposento do filho entregando-lhe o monte de dinheiro. Tentando conter o choro, comentou: Vai precisar de dinheiro. Isso é tudo o que temos em casa no momento. Caso precise de mais, dê um jeito de me avisar. Alfredo abraçou a mãe. Seu futuro era incerto e naquele momento chegou a acreditar que aquela seria a última vez que a via, mas tentou controlar-se e, sem demonstrar sua fraqueza, deixou a casa. Foi para o bairro do Limão, pegou a namorada e Marcelo. Rodrigo e Antunes combinaram de encontrá-los em um posto de gasolina com Lurdinha, que ficara sabendo do ocorrido e fora a casa de Antunes, que a inteirou do plano de fuga. Caía a noite quando o grupo deixou a cidade de São Paulo. Horas depois, chegaram a um sítio isolado no Vale do Ribeira próximo à cidade de Iguape, onde João os esperava. Leonor desceu do veículo e sentiu o cheiro gostoso de mato que a leve brisa trazia. O silêncio do lugar a deixara melancólica, se não fosse a presença de Lurdinha, teria caído em um choro desesperador. As moças entraram na casa, o local era grande, mas muito simples, a casa tinha as paredes rústicas e não havia energia elétrica. Enquanto os rapazes conversavam, as moças foram para um dos quartos, onde colocaram suas malas. Naquela noite ninguém conseguiu dormir, todos estavam imersos em seus próprios pensamentos. Passava do meio-dia quando Leonor acordou. Por segundos, acreditou que o que lhe acontecera no dia anterior fora um sonho, mas ao ver a rústica parede do quarto à sua frente voltou à realidade e ainda sonolenta foi até a cozinha onde Lurdinha passava um café no coador de pano. Os rapazes saíram há pouco, foram até a cidade comprar mantimentos, comentou Lurdinha. Espero que se lembrem de comprar produtos de higiene pessoal, pois na pressa não trouxe quase nada. Eu fiz uma lista do que precisamos, não se preocupe.
Lurdinha abriu um sorriso, estava com o semblante tranquilo. Leonor, não entendendo a aparente calma da amiga, sentou-se em uma cadeira e comentou. Quem a vê assim tão serena, pensa que estamos neste buraco a passeio. Não estamos a passeio. Para ficar aqui tive de deixar minha família e meus estudos, só que não vou fazer disso o meu calvário. Se eu fosse você começava a pensar da mesma forma, pois estamos em lugar seguro. Aqui não seremos pegos. Leonor não respondeu, todos haviam sacrificado seus estudos e alguns até o trabalho, além de terem deixado suas famílias aflitas. Ela não era a única a sofrer naquele lugar, e como a própria amiga acabara de lhe dizer não poderia fazer daquela estada um calvário. Quando o café ficou pronto, Lurdinha pegou um copo e colocou um pouco do líquido quente na xícara para a amiga, que, ao tomar a bebida, sentiu-se mais animada. Os rapazes chegaram em companhia de uma jovem, as moças entreolharam-se. João, procurando elucidá-las, apresentou. Dolores, estas são Lurdinha e Leonor. Tenho certeza de que serão grandes amigas. Ela passou alguns meses aprendendo a atirar, sabe como ninguém pegar em uma arma e abrir fogo caso seja necessário, então estarão protegidos, não posso ficar aqui por muito tempo, no fim da tarde vou embora e só nos veremos em caso extremo. Dolores tentou sorrir, Leonor a mediu demoradamente, a mulher mais parecia um sargento. Usava uma calça comprida marrom e uma blusa de gola preta. Os cabelos negros estavam amarrados para trás, sem nenhum cuidado. Espero que nossa passagem por aqui seja breve, comentou Leonor, sem tirar os olhos da mulher. João respondeu. Não sabemos quanto tempo terão de ficar neste sítio, mas enquanto estiverem aqui receberão ordens de Dolores. Ela está apta a nos ajudar, portanto, meninas, sejam boazinhas com nossa companheira, certo? As duas balançaram a cabeça em sinal de positivo. Em seguida, Dolores foi até o quarto com as garotas. No fim da tarde João os deixou, com a promessa de voltar assim que tivessem boas notícias. Os meses que se seguiram foram difíceis para o grupo, que não estava acostumado a viver de forma simples no meio do mato. Durante o dia os homens saíam para pescar e as mulheres cuidavam da casa. No local havia 2 quartos que foram separados um para cada sexo. As moças passavam a noite conversando, Leonor e Lurdinha falavam de vestidos e das atrizes de cinema, Dolores, mais calada, limitava-se a olhá-las e vez ou outra dava alguma opinião a respeito de algum assunto do qual dominava um pouco. Com o passar do tempo, as 3 se tornaram amigas inseparáveis. A noite ia alta quando os rapazes acenderam a fogueira. O céu estrelado e a lua cheia no céu límpido daquela cidade deixava o cenário ainda mais encantador. Leonor arrumava-se no quarto à luz de lampião e enquanto arrumava o cabelo para fazer o coque de que tanto gostava e que Dolores a proibira de usar no dia a dia, comentou com Lurdinha. Espero que Dolores não implique com o meu cabelo hoje, afinal, é dia de festa e nenhum sitiante nos enxergará neste breu. Dolores não falará nada. Estamos neste sítio há meses e precisamos nos distrair. As duas terminaram de se arrumar e foram ao jardim. Antunes cantava uma canção conhecida por todos e tocava violão. Leonor sentou-se ao lado de Alfredo, que lhe deu um beijo carinhoso nos lábios. Lurdinha abraçou Marcelo e Dolores ficou ao lado de Antunes. Rodrigo chegou logo em seguida com uma garrafa nas mãos e a entregou para Alfredo dizendo: consegui esta bebida com um sitiante, experimente, é uma cachaça curtida com algumas ervas da região. Alfredo tirou a tampa e bebeu o líquido no gargalo, passou para Leonor que também ingeriu boa dose da bebida. Aos poucos, todos tomaram do líquido, menos Dolores, que não colocava um gole de álcool na boca. Os jovens ficaram conversando até tarde. Vez ou outra Alfredo e Leonor davam um gole no líquido. No fim da noite estavam todos alcoolizados a ponto de Alfredo pedir licença e ir para o seu quarto. Marcelo pegou Lurdinha pelos braços e a levou para um pequeno quarto separado da casa. Antunes, também embriagado, foi até a varanda e jogou-se em uma rede, onde rapidamente pegou no sono. Ficaram apenas Rodrigo, Leonor e Dolores em volta da fogueira. Dolores sentiu sua cabeça rodar.
Rodrigo havia insistido para que ela desse um gole na bebida, que não lhe caiu bem. Logo um forte enjoo a acometeu e, procurando não dizer nada, pediu licença e os deixou sozinhos. Rodrigo, ao ver Leonor pensativa em volta da fogueira, ofereceu-lhe mais um pouco da bebida, que a jovem tomou de um gole. Em seguida, ambos passaram a conversar sobre a vida que levavam na capital e a saudade que sentiam de suas casas e de seus familiares. A madrugada ia alta quando finalmente os jovens resolveram entrar. Leonor, ao se levantar, sentiu ligeira tontura e foi amparada pelo rapaz, que passou a mão em sua cintura e a levou para dentro da casa, fazendo-a se sentar no sofá. Ao vê-la delirando, passou sua mão sobre a face delicada da jovem e beijou-a com ardor. Leonor tentou recusar, mas acabou permitindo. Sentia-se sem forças e deixou Rodrigo a conduzir ao chão. O rapaz voltou a beijá-la e Leonor, sem conseguir atinar as ideias, entregou-se. Dolores remexeu-se na cama, sua cabeça rodava, porém ela precisava levantar-se. Preocupava-se com a amiga que ficara sozinha com Rodrigo. Por que foi aceitar aquela bebida das mãos dele? Na certa ele colocara alguma droga. Assim, levantou-se, foi até o banheiro e jogou uma água no rosto. Ao entrar na sala encontrou Rodrigo dormindo ao lado de Leonor, ambos seminus. Se esse patife pensa que vai se dar bem, está muito enganado, disse a si mesma, ao balançar a cabeça negativamente. Em seguida, foi ao quarto de Alfredo e o encontrou dormindo pesadamente. Com cuidado e dificuldade conseguiu despi-lo. Voltou à sala, acordou Leonor e a conduziu até o quarto do namorado. Deixou-a deitada ao lado dele, fechou a porta e, sorrateiramente, deitou-se com Rodrigo, abraçando-o. O dia já havia clareado quando Rodrigo acordou. Ao olhar para o lado e ver Dolores nua, tomou um susto. A moça, que fingia dormir, ao ouvir o barulho que ele fez, virou-se e com os olhos fechados disse: "Deite-se, Rodrigo. Ainda é cedo, fique mais um pouco comigo." Rodrigo levantou-se. Ela, ao perceber o gesto brusco do rapaz, abriu os olhos e falou: "O que foi?" "Acordou mal-humorado depois da noite maravilhosa que tivemos. Pensei que estaria feliz." "Noite maravilhosa? Você está louca? Não foi com você que dormi." "Ah, Rodrigo, vai me dizer que não se lembra de nada. Sabe que sou adepta do amor livre. Você até chegou a citar o nome de Leonor." "Fiquei chateada, mas espere um pouco." Dolores passou a mão na testa e voltando-se para ele perguntou: "Você não está achando que dormiu com Leonor, está? Se estiver pensando nisso, ficarei magoada." Dolores fez beicinho. Rodrigo não lhe respondeu, deixou-a e foi ao toalete, onde tomou um banho demorado. Sua cabeça estava confusa, tinha certeza de que se deitara com Leonor, mas como Dolores acordara ao seu lado. Leonor tomou uma dose cavalar da bebida. O sitiante que lhe vendeu, dera sua palavra de que um pouco daquele licor faria quem o ingerisse perder as estribeiras. Rodrigo trincou os dentes. Na certa, Dolores falara a Leonor que sentia algum interesse por ele e ela, aproveitando-se do momento, deixou-se ser beijada. Em seguida, deu um jeito de trocar de lugar com a amiga e foi se deitar com Alfredo. Claro, a casa estava um breu só, e ele com certeza não saberia distinguir uma da outra. Como fora idiota acreditando que Leonor se deitaria com ele. "Aquela interesseira me paga, aliás todos eles, isso não vai ficar assim." Com essas palavras, deixou a casa. Precisava pensar em um modo de vingar-se de todos. Assim, caminhou até uma cachoeira e ficou por lá até definir um plano de vingança. No dia seguinte, Dolores, depois de terminar de lavar a louça do almoço, foi ao quarto, pegou seu diário e se dirigiu para os fundos do sítio, onde se sentou embaixo de um abacateiro e pôs-se a escrever. Leonor, ao ver a amiga absorta, foi ao seu encontro e perguntou: "Gostaria de saber o que tanto você escreve nesse caderno." "Caderno não, diário. Eu adquiri o hábito de escrever tudo o que se passa comigo e ao meu redor, se não fizer isso, acabarei louca. Essa é a forma que encontrei de colocar para fora meus sentimentos." Leonor olhou para o infinito, precisava confirmar suas suspeitas e sutilmente comentou: "Será que nesse seu diário tem alguma coisa a meu respeito?"
Tem, mas não se preocupe, sou discreta e o guardo em um local seguro. Além disso, homem não gosta de fuçar nessas coisas, eles acreditam que nada do universo feminino vem a ser de suma importância. Leonor mordeu os lábios e decidiu ir direto ao assunto, perguntando à amiga o que realmente acontecera. Dolores lhe contou com detalhes o que viu e o que decidiu fazer, deixando-a embaraçada, mas agradecida pela presença de espírito da protetora. As duas prometeram guardar segredo e na mente delas imaginaram que ninguém nunca ficaria sabendo o que acontecera naquela noite em que Leonor se entregara a Rodrigo, motivada por uma bebida alucinógena que a fez perder os sentidos. Elas só se esqueceram de que a mentira tem perna curta, comentou Luísa entre lágrimas, pois aquelas cenas abriram a ferida de seu coração fazendo-a se lembrar do dia em que recebeu o diário e leu o que estava escrito nele. E que a vida sabe o que faz e nada fica encoberto aos olhos de Deus. No momento certo, a vida se encarrega de cobrar o que lhe é devido. Você não deve julgá-las, e não se esqueça de que essa história ainda não acabou, respondeu Baltazar. Luísa, não se fazendo de rogada, retrucou. O senhor diz isso porque não desencarnou de desgosto. Meu coração fraco não aguentou a verdade de saber que era filha de Leonor com Rodrigo e que o coitado do Alfredo me criou acreditando que era meu pai. Saiba que nada acontece por acaso e que tudo tem uma explicação. Não devemos julgar os atos de ninguém, sejam eles bons ou ruins. Cada um sabe exatamente o que está fazendo de sua vida, mesmo que de forma consciente não tenha ciência disso. Se tivemos autorização para repassar o passado para vocês é porque os espíritos superiores acreditam que será proveitoso a todos que aqui estão. Portanto, espere até toda a história terminar e você verá que está tudo na mais perfeita ordem. Marcelo trocou olhares com Conceição, que abaixou a cabeça ao ouvir as palavras de Baltazar. João limitou-se a olhar com pena para a jovem. Baltazar, percebendo que os amigos precisavam de um tempo para refletir, decidiu. Por hoje não há mais nada para vermos. Quando estiverem refeitos emocionalmente, continuaremos nossa salutar história. Ninguém ousou contestá-lo e foi com certo alívio que cada um se retirou. Capítulo 14. Novas oportunidades. Leonor entrou em casa decidida a abrir seu coração ao marido. Aquela situação havia chegado ao extremo e ela não aguentava mais esconder o segredo que havia muito a atormentava. Ao entrar na sala encontrou Alfredo com o jornal na mão. Ele, ao vê-la, fechou o caderno de economia e retrucou. Agora deu para sair todas as tardes. Ora está às voltas com o tal centro espírita, ora sabe-se lá onde. Eu estava com Marina, sua secretária, respondeu Leonor de supetão olhando nos olhos do marido que, sem entender, questionou. Desde quando você e Marina frequentam os mesmos ambientes? Não me diga que ela resolveu copiar Carla e frequentar a casa de Antunes também. Não seja cínico, Alfredo. Esse papel não lhe cai bem. Leonor sentou-se ao lado dele. Desde que Luísa desencarnara ele andava daquele jeito, nunca mais a procurara na cama, quase não se falavam, e quando o faziam era por educação. A frieza daquele homem que tanto amava, misturada às incertezas da discreta chantagem, que só a simples lembrança de Rodrigo lhe causava, fê-la ir direto ao assunto. Alfredo, precisamos conversar a respeito de nosso passado. Aconteceram alguns fatos em nossa vida, dos quais você precisa ter conhecimento. Leonor fez uma pausa para ver a expressão do rosto do marido, que não se alterou em nenhum momento. Você está se tornando saudosista, querida, é só isso. Nosso passado está morto e enterrado. Eu errei, você errou e a maioria dos jovens que lutou contra aqueles malditos militares errou. Não estou dizendo isso por causa de nossos ideais, pois continuo com eles, mas por nossas atitudes, muitas vezes precipitadas e intempestivas. Não quero saber de nada. Se você guardou algum segredo, mantenha-o guardado. Será melhor para nós dois. Alfredo levantou-se sem dar tempo para que ela retrucasse e deixou o local. Leonor, ao ver o marido sair, começou a chorar, ficando naquele estado de apatia que só não se prolongou noite adentro porque ouviu um barulho de carro no jardim. Era Dolores, que chegara do Rio de Janeiro de surpresa.
Leonor, ao ver a amiga querida, correu para abraçá-la. As duas ficaram por um longo tempo abraçadas. Dolores foi direto para a cozinha ao lado da amiga e passou um café. A governanta, ao vê-la com os olhos vermelhos de tanto chorar, comentou: aposto que andou se desentendendo com Alfredo. Sim, mas desta vez foi pior. Sentei-me há pouco com ele para lhe contar toda a verdade e ele não quis me ouvir, disse que todos erramos e que nada vai mudar o que está feito. Alfredo é um homem prático e nunca foi dado a mexericos. Talvez se Rodrigo aparecer para lhe contar seu segredo ele nem o escute. Acho que estamos preocupadas à toa, o melhor é esquecermos essa história e entregá-la nas mãos de Deus e dos bons espíritos. É o que terei de fazer. Estou de mãos e pés atados, mas Rodrigo conseguirá seu intuito, aquela raposa entregará uma cópia do diário, assim como fez a Luísa, e, claro, Alfredo lerá o que está escrito nele e depois irá atrás de Rodrigo, que vai lhe contar o que não está escrito no caderno. Leonor voltou a chorar. Dolores, sem saber o que dizer à amiga, abraçou-a até vê-la mais calma. Rodolfo arrumou-se e ao dar uma última olhada no espelho sorriu, pois gostou do que viu. Com um sorriso maroto, passou pela sala onde os pais conversavam animadamente. Clarice, ao ver o filho elegante e perfumado, abriu um sorriso e brincou. Do jeito que está galante e bonito, vejo que a noite será animada. Que nada, mamãe. Vou sair para jantar com alguns amigos, nada de especial. E você pensa que nos engana? Interpelou Francisco, trocando olhares com Clarice, que retrucou. Vamos fingir que acreditamos nesse tal jantar com amigos, meu amor. Se ele não quer nos contar aonde e com quem vai sair, não podemos obrigá-lo. Rodolfo riu prazerosamente. Deu um leve beijo na face da mãe e outro na destra do pai, que lhe desejaram boa sorte. Em seguida, deixou o local. Na rua, suspirou profundamente ao lembrar-se da conversa que tivera com Kleber dias atrás, quando o rapaz o procurou oferecendo sua ajuda para que ele conquistasse Marina. Rodolfo abriu seu coração ao jovem e juntos eles armaram um plano para um encontro entre os dois de forma a parecer casual. Foi com alegria que Kleber chegou a um restaurante elegante em Moema. Não sei o que deu em você para querer vir a um restaurante tão fino. Sou uma mulher de classe, mas deixaremos todo o nosso salário do mês em um só jantar. Deixe de bobagens, minha amiga. Já lhe falei que vou pagar por esse luxo. Recebi meu 13º e quero gastá-lo em um bom restaurante. Marina balançou a cabeça negativamente. Claro que iria ajudá-lo a pagar a conta. Com esses pensamentos, ela estacionou o automóvel em frente ao local indicado pelo jovem. Ao descer, entregou a chave ao manobrista e entrou no restaurante ao lado do amigo. Foram recebidos pelo maître. Kleber, ao ver o homem à sua frente comentou. Fiz uma reserva em nome de Kleber dos Santos. O homem o mediu de cima a baixo e com pouco caso olhou para a lista de reserva. Ao ver que o nome do rapaz não constava em seu caderno, respondeu com indiferença. Desculpe, meu amigo, mas acho que fez alguma confusão, na certa reservou uma bela mesa em outro restaurante qualquer e não no nosso. Kleber olhou para a amiga desconcertado, em seguida, espiou para dentro do salão na tentativa de encontrar Rodolfo como haviam combinado. Assim, ele apareceria e oferecia sua mesa e tudo ficaria resolvido. O jovem, tentando ganhar tempo, retrucou. Dê mais uma olhada, tenho certeza de que reservei uma mesa neste restaurante para hoje à noite. Eu já lhe disse, não há nenhuma reserva em nome de Kleber da Silva. Não é da Silva, é dos Santos, mas, pensando bem, acho que não está querendo nos deixar entrar porque não tem o sobrenome importante, e isso é preconceito. Ou o senhor arruma agora uma mesa ou verá do que sou capaz. Marina jogou seus cabelos longos para trás em sinal de nervosismo. Kleber começou a suar frio e já estava se arrependendo de ter marcado aquele encontro com Rodolfo, quando o jovem aproximou-se e disse, algum problema, Silvio? Não, doutor, é que essas pessoas estão insistindo em entrar no restaurante e não fizeram reserva. Claro que eles têm reserva, são meus convidados. Eu esqueci de lhe avisar, quando entrei. Desculpe.
Silvio abriu um sorriso desconcertado e Marina trocou um olhar fuzilador com o amigo, que cumprimentou Rodolfo amigavelmente. Assim, os três se sentaram à mesa do jovem. A moça, ao ajeitar-se na cadeira, olhou nos olhos de Rodolfo e afirmou: "Quando quiser me convidar para sair, faça-o pessoalmente, não use Kleber, ou acha que vou acreditar nessa historinha que vocês inventaram? Eu confesso, combinei de trazer você até aqui. Só não foi armação a grosseria do maître", respondeu o rapaz levantando-se com um sorriso. "Agora, se me derem licença, vou deixá-los sozinhos, pois vocês têm muito o que conversar." Kleber saiu rapidamente. Rodolfo, ao se ver sozinho com a jovem, pegou em sua mão dizendo docemente: "Esse rapaz gosta muito de você. Não fique chateada com ele, eu pedi para trazê-la até aqui porque percebi que está me evitando." "Não se trata disso, apenas estou com muitos problemas pessoais e não quero arrumar mais complicações para a minha vida", Marina respondeu de cabeça baixa. Rodolfo segurou sua mão com força. "Você não acha que está sendo egoísta? Estou apaixonado, sei quase tudo a respeito de seu problema com Rodrigo e a família de Alfredo. Estou disposto a ajudá-la, vamos encontrar uma forma de resolvermos esses problemas." Marina suspirou profundamente, sentia-se esgotada, não queria mais continuar ajudando Rodrigo, mas não tinha alternativa. Rodrigo nunca a deixaria em paz, caso falhasse. Agora, vendo Rodolfo ali na sua frente, com olhar amoroso e lhe oferecendo ajuda, não aguentou, seu coração tumultuado ficou apertado e, sem se preocupar com os possíveis olhares, deixou algumas lágrimas rolarem por sua face. Rodolfo a esperou se acalmar, chamou o garçom, pediu um copo com água e a conta. Quando este voltou com a água, ele a fez beber, pagou a conta e a conduziu para fora. Marina deixou-se levar pelo rapaz, que a colocou dentro de seu automóvel. A noite ia alta quando chegaram a um edifício na Avenida Paulista. Rodolfo a levou para o último andar de um prédio comercial, onde seu pai mantinha o escritório da família. Ao entrarem no local, ricamente ornamentado, Marina sentiu-se melhor. Olhou da janela a cidade a seus pés, a vista era linda. Rodolfo foi até a copa, pegou uma garrafa de champanhe que estava dentro de um frigobar e 2 taças. Voltando para junto da jovem, pegou-a pela mão e a conduziu até o terraço. Rodolfo abriu os braços sentindo a brisa gelada batendo em seu rosto, olhou para a jovem e completou: "Olhe para este lugar, veja a maravilha que a mente do homem criou. Estamos em um local privilegiado, criado por engenheiros que confiaram em sua capacidade. Os responsáveis por esta obra e por todos os arranha-céus que podemos ver daqui sentiram o poder da criação que todos temos. Saiba que com Deus e um pouco de força de vontade não há limites para a mente humana que trabalha no bem. Portanto, seus problemas são pequenos diante da vida que tudo sabe e tudo vê. Basta confiar na providência divina que tudo vai se resolver." Marina sorriu. Rodolfo aproximou-se e beijou-lhe carinhosamente os lábios. Encostando o seu corpo no dela, sentiu a paixão brotar em seu peito. Em seguida, estourou a champanhe e entregou-lhe uma taça, dizendo com a voz embargada pela emoção: "Você será minha esposa e não há ninguém neste mundo que conseguirá nos separar. Eu gostaria de ter a mesma fé que você." "E terá." Rodolfo a pegou no colo e a colocou em um confortável sofá. Os dois ficaram ali, enamorados, sentindo que suas almas se reencontravam. Marina entrou no escritório exalando sensualidade. Usava uma saia de voal creme e uma camisa social feminina, que deixava seu colo à mostra. Era manhã de segunda-feira e enquanto a maioria de seus colegas de trabalho conversavam animadamente sobre o fim de semana, a jovem foi para a sua sala. Encontrou Kleber sentado em sua cadeira. Ele, ao vê-la, levantou-se de pronto e a mediu de cima a baixo, dizendo: "Não preciso nem lhe perguntar como foi seu encontro com Rodolfo, pois seus olhos já dizem tudo. Meu amigo, não tenho palavras para agradecer-lhe. Eu e Rodolfo finalmente nos entendemos e sinto-me a mulher mais feliz deste mundo." Marina abriu um sorriso, aproximou-se do amigo e, dando-lhe um abraço apertado, continuou entre lágrimas de felicidade: "E devo a você esta alegria, nunca esquecerei o que fez por mim.
Prova disto é que quero que seja meu padrinho de casamento. Casamento? Deixe de bobagem, a família de Rodolfo é da alta sociedade. O que um simples mensageiro como eu faria no altar de uma igreja ao lado dessas pessoas? Marina o olhou demoradamente. Aquele rapaz estava cheio de preconceitos sociais, semelhantes aos que ela mesma mantinha em sua mente até alguns dias atrás. Mas naquele momento ela não era mais a mesma mulher. Rodolfo já a estava ensinando que não existia diferença entre pobres e ricos e que todos estamos no mesmo planeta para aprendermos a lidar justamente com essas diferenças, que um dia deixarão de existir. Assim, ela passou levemente a mão no rosto do rapaz e completou: Você não é inferior a ninguém, nunca deixe que lhe digam o contrário. É um amigo querido que tenho em meu coração e como prova desse afeto desejo que esteja no altar quando eu entrar na igreja, lindo por dentro e por fora como sempre. Kleber deu mais um abraço na jovem, sem perceber que Alfredo entrara na sala e ficara a observá-los. Após pigarrear, ele comentou: Não sei por que essa rasgação de seda em plena segunda-feira, mas gostaria que deixassem essas manifestações de afeto para depois do expediente. E, ao olhar sério para a jovem ordenou: Dona Marina, quero a senhorita na minha sala em 2 minutos. Kleber, ao vê-lo entrar em sua sala e fechar a porta, comentou: Não sei que bicho o mordeu, pois é raro ver o Dr. Alfredo nervoso desse jeito. Acho melhor você ir ver o que ele quer. Marina consentiu com cabeça ao se despedir do amigo, que foi cuidar de seus trabalhos. Bateu levemente na porta do chefe e entrou. Alfredo foi direto ao assunto. Sei que seu padrasto a infiltrou neste escritório por algum motivo escuso e que a senhorita não sabe quais são seus intuitos e por essa razão não vou considerar seu silêncio como uma ofensa. Também está se engraçando com o ex-noivo de Luísa e se aproximou de minha esposa, agora está frequentando o centro espírita de Antunes. Alfredo fez uma pausa para respirar, depois prosseguiu fingindo não perceber o ar de espanto da jovem. Nada disso me perturba, e antes que tire conclusões precipitadas não foi Leonor quem me contou. O que me espanta é que vocês me subestimaram, e não se subestima um homem de negócios que já passou por poucas e boas na vida. Marina sentiu suas pernas bambearem, nunca imaginou que Alfredo pudesse supor o que acontecia à sua volta, pois desde a primeira vez que o viu achou-o um fraco, um homem sem atitude, que só conseguiu manter seu patrimônio por ter herdado tudo de mão beijada. Alfredo, ao vê-la estupefata, levantou-se, pegou um copo com água e lhe entregou. Vejo que a surpreendi. A vida é assim, minha querida, o mundo é de quem não dorme no ponto e não sou quem sou à toa. Desculpe, Dr. Alfredo, eu não queria magoá-lo. Estou fazendo apenas o que Rodrigo me pediu porque ele ameaça a mim e minha mãe, mas estou tentando mudar o curso de minha vida, só não sei como. Pois eu sei, Rodrigo guarda um segredo do passado de minha esposa, que acredita que eu não conheço. Leonor até tentou me contar sobre o passado dias atrás, mas eu não quis ouvi-la, porque, acredite, nada vai mudar o amor que sinto por ela. Leonor vive aflita e quero terminar de uma vez por todas com essa história. Se me ajudar, prometo livrá-la de Rodrigo. Alfredo contou a Marina o que queria, e a jovem, após ouvi-lo, concordou em ajudá-lo, uma vez que ele lhe prometeu que tudo seria resolvido com diálogo, sem que ninguém saísse ferido. O que ela não havia aprendido ainda é que quem semeia vento acaba colhendo tempestade se não mudar a semeadura antes da colheita, que é obrigatória. Com o coração batendo descompassado, ela voltou à antessala e sem conseguir trabalhar foi até a copa onde tomou um café, que lhe deu um pouco de ânimo. Em seguida, entrou no lavabo, lavou o rosto, respirou fundo e finalmente conseguiu sentar-se em sua cadeira para mais um dia de trabalho. Caía a noite quando finalmente Marina entrou em casa e, ao ver Rodrigo sentado e folheando um livro, aproximou-se. Seu amigo vai passar o Natal sozinho. Dona Leonor vai para a casa da família no Guarujá com Dolores, pois não está em condições psicológicas para celebrar a data. Rodrigo abriu um sorriso malicioso, fechou o livro e respondeu: ótima notícia. Então Alfredo terá um presente de Natal inesquecível. Que bom! Não vejo a hora de me livrar dele e de você.
Quando lhe dei essa notícia estava justamente esperando uma resposta do gênero: fique tranquila, se fizer exatamente o que vou lhe falar nunca mais terá de ver a minha cara. Rodrigo fez um gesto com a mão para a moça se sentar ao seu lado no sofá e contou-lhe detalhadamente o que queria. Ela concordou com tudo o que o padrasto disse e em seguida pediu licença e se dirigiu para o seu quarto. Deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. As emoções dos últimos dias vieram forte em sua mente. Primeiro, a conversa franca com Leonor, depois, o encontro mágico com Rodolfo, e, por último, a aliança com Alfredo e o alívio por saber que em poucos dias estaria livre para ser feliz ao lado do homem que amava com toda a força de sua alma. Antunes deitou-se na cama. Depois de fazer suas preces pedindo a Deus por todos os seus conhecidos e frequentadores do centro espírita, adormeceu. Em poucos minutos, sentiu seu espírito sair do corpo de forma consciente. Viu o cordão prateado que ligava o seu perispírito ao corpo material, que dormia pesadamente. Marcelo, que o ajudara no desdobramento, ao vê-lo consciente aproximou-se, dando-lhe um abraço apertado. Precisamos conversar, venha. O espírito amigo o enlaçou em seus braços e os dois volitaram pela cidade. Antunes via maravilhado as luzes dos prédios no centro de São Paulo ficando cada vez menores à medida que os dois se afastavam da crosta terrestre. Em poucos minutos, chegaram a um jardim florido, um lindo campo de crisântemos num tom amarelo, que parecia ganhar vida com a leve brisa que passava pelas flores. Marcelo esclareceu: tive permissão para trazê-lo aqui porque o assunto é de extrema urgência. Alfredo planeja resolver suas pendências com Rodrigo. É chegada a hora da verdade e preciso de sua ajuda. Estou à sua disposição. Sabe que todos os envolvidos moram em meu coração e assim como você sinto-me responsável pelo que aconteceu no passado, pois se não fôssemos tão levianos teríamos evitado muitos aborrecimentos. Não pense assim, fizemos o que achamos certo e não podemos entrar nessa energia de culpa. Precisamos trabalhar o perdão em nós e em todos os nossos amigos, pois se eles não aprenderem a perdoar carregarão dívidas com a vida, que só a bênção de futuras encarnações poderá amenizar, o que seria um desperdício, uma vez que todos do nosso grupo reencarnamos com o objetivo de ajudar o país a melhorar como nação. Durante o encontro e as explicações, Antunes ficou pensativo, pedia a Deus para dar-lhe forças para seguir seu caminho em prol da humanidade. Marcelo, lendo seus pensamentos, comentou: você está fazendo o seu melhor e isso é o que importa. Quanto aos nossos amigos, só lhe peço para estar preparado. No momento oportuno estarei por perto para ajudá-los, confie na providência divina, que não nos abandonará. Sei disso. E João, como está? Bem, estamos revendo os fatos passados. Ele e Luísa estão refletindo sobre tudo o que nos aconteceu e tenho certeza de que o amor falará mais alto. A vida sabe dar novas oportunidades de crescimento espiritual. Depois de certo tempo, Marcelo mais uma vez enlaçou o amigo em seus braços e o levou de volta ao seu quarto, cuidando para que seu regresso ao corpo carnal fosse tranquilo. Assim, ficou velando o sono do amigo pelo resto da noite.